Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto desta quinta-feira, dia 6 de junho, Jeremias 50, 6 e 7. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar e voltar aos montes. De monte para outeiro andaram. Esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que as achavam as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça. Sim, o Senhor, a esperança de seus pais. O profeta Jeremias, ele está ainda falando acerca da destruição da Babilônia, porque nesses capítulos anteriores ele fala de várias cidades que seriam destruídas, e entre essas cidades a Babilônia, e ele fala ao mesmo tempo da libertação de Israel. E ele diz que Israel, o povo de Israel, era como ovelhas perdidas que foram enganadas pelos seus líderes ou seus pastores. A gente sabe que ao longo da história de Israel, os líderes do povo, e havia uma relação muito grande entre o rei e o sacerdote. Em alguns casos, como no caso de Josias, por exemplo, que foi coroado rei ainda criança, que até ele alcançar uma idade onde ele pudesse tomar as decisões, ele era dirigido pelo sacerdote Joiada. Então havia uma ligação muito grande entre os reis e os sacerdotes. E são esses líderes, reis e sacerdotes, que são chamados aqui por Jeremias de pastores, que fizeram o povo errar. Fizeram o povo andar por caminhos não corretos. Fizeram o povo andar de monte para outeiro, esquecendo-se do lugar do repouso que Deus havia preparado. Montes outeiros significa a idolatria do povo, porque o povo adorava sobre os montes, sobre os outeiros. Então, eles andavam de um lado para o outro para poder, então, exercer a sua religiosidade seguindo aos deuses que não eram deuses, mas aqueles que eram considerados deuses dos outros povos. Então, no verso 7, você vai dizer que todos os que achavam as devoraram. Quer dizer, é como se tivesse, se o homem fosse uma ovelha, ela estava perdida, e aí vinha os predadores e devoravam aquela ovelha, porque ela não tinha quem as protegesse. A ideia de Jeremias, quando ele diz que todos que as achavam as devoravam, é exatamente essa, porque elas não tinham ninguém para defendê-la. Elas não tinham um pastor, elas não tinham um líder, elas não tinham alguém para defendê-la. A justificativa é que nós não temos culpa no que fazemos. Nós não temos culpa em maltratar
a ovelha que nós encontramos perdidas, porque elas estão assim por culpa delas mesmas, porque abandonaram o Senhor. Então essa era a ideia geral daqueles povos que atacavam o povo de Israel, porque o povo de Israel estava sem uma liderança e eles se achavam sem culpa nenhuma. Então, qual era a esperança do povo? Qual era em que o povo poderia se apoiar para voltar a ser um povo que estivesse sob a proteção de Deus? E Jeremias vai dizer que o Senhor é a esperança. Não existe para nós, ainda hoje, no século 21, no ano de 2024, não existe para nós outra esperança a não ser o Senhor, porque Ele é o único que pode nos conduzir seguros na nossa caminhada. Que esta quinta-feira possa ser abençoada para todos nós. Amém.